Olá, eu sou a Andressa e eu vou apresentar o trabalho Percepção de Fadiga Materna e a sua relação com a experiência do parto, estudo transversal. Esse trabalho tem apoio do financiamento da FAPESP, apoio do Grupo FEME, que é um grupo em pesquisa em saúde da mulher da Unifesp, e apoio da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Bom, a fadiga ela pode ser caracterizada como o cansaço resultante de um esforço, e ela pode ser sentida no trabalho de parto por alguns fatores, como ansiedade, estresse, esforço físicos e fatores ambientais. Na gestação, ocorrem mudanças físicas e psicológicas decorrentes da gravidez, e isso pode acarretar num desequilíbrio energético que leva a essa sensação de fadiga. Em 1990, foi realizada nos Estados Unidos a primeira pesquisa que avaliou a fadiga durante o trabalho de parto. E esse resultado mostrou que a fadiga ela tende a aumentar conforme o trabalho de parto avança. O parto é considerado uma transição para a maternidade, onde impõe ali um novo papel para a mulher. E a experiência de parto, ela pode ter impactos positivos ou negativos, sendo positivos a participação da mulher, a autonomia materna e o contato imediato com o feto, e sendo negativos como a percepção de fadiga, dor e ansiedade. A memória e a experiência do trabalho de parto pode influenciar a interação do binômio materno-fetal, especialmente em primíparas, que são aquelas mulheres que estão experimentando o parto pela primeira vez. A OMS destaca a importância de incluir as expectativas das mulheres para assim criar uma experiência de parto mais positiva. A justificativa desse trabalho é que a cada ano, no Brasil, ocorrem cerca de 2,58 milhões de nascimentos, envolvendo quase 6 milhões de pessoas. Esse trabalho visa a redução de intervenções que ocorrem durante o trabalho de parto, melhores desfechos maternos e neonatais e também um impacto positivo na saúde pública. O objetivo geral desse trabalho é avaliar a fadiga materna com a experiência do trabalho de parto em primíparas sem comorbidades. O específico é analisar os parâmetros de fadiga materna durante o trabalho de parto, verificar o peso corporal materno, etnia e estado civil com a fadiga e a experiência do trabalho de parto, e analisar a autocapacidade e a participação da mulher durante o processo de parto. Bom, o estudo, ele é um estudo clínico observacional, é um projeto no formato guarda-chuva. O local de estudo foram duas maternidades do estado de São Paulo, Maternidade Interlagos e Hospital Amparo Maternal. O cálculo amostral definiu um número de 46 participantes. Os critérios de inclusão foram idade entre 18 e 40 anos, primíparas, gestação de baixo risco, feto único e apresentação cefálica, idade gestacional entre 37 e 42 semanas, em parto vaginal ou cesárea quando indicada a partir de 8 centímetros de dilatação. Os critérios de exclusão foram transtornos psiquiátricos ou dificuldade cognitiva, óbito fetal e uso de ocitocina antes da avaliação inicial. Bom, aqui estão algumas etapas dos procedimentos. Primeiro foi feita a admissão no centro obstétrico, depois foi feita uma seleção considerando os critérios de elegibilidade. Depois, as mulheres que aceitaram participar assinaram um termo e também responderam ao questionário de dados demográficos. Depois foi realizada a primeira etapa de coleta de dados, que foi entre 5 e 7 centímetros de dilatação, onde elas responderam o questionário de fadiga. Depois, entre 8 e 10 centímetros de dilatação, elas responderam novamente o mesmo questionário, com as mesmas perguntas, só que em outra fase de trabalho de parto. E por final, de 2 a 5 dias depois do parto, elas responderam o questionário de experiência. Bom, falando um pouco dos questionários que foram usados, esses dois questionários foram validados e usados, né, nesse mesmo grupo de estudos. O primeiro é o questionário de percepção materna de fadiga no trabalho de parto. Ele é respondido na fase ativa 1, onde é de 5 a 7 centímetros de dilatação, e na fase ativa 2, que é de 8 a 10 centímetros de dilatação. Ele contém 15 questões e ele aborda os domínios físicos, emocionais e psicológicos. Depois, de 2 a 5 dias, é enviado o questionário de experiência do parto, enviado de forma online e respondida também através do aplicativo de mensagens. E ele tem 22 questões e ele aborda o domínio da autocapacidade e da participação da mulher. Bom, resultados e discussões, essas são as médias dos nossos resultados. O nosso tamanho amostral, consideramos aí 64 participações,
sendo 6 exclusões e 12 desistências, totalizando então 46 participantes. A idade média foi de 23 anos, a escolaridade foi ensino médio de 35%, seguido por ensino superior de 20%. O peso pré-gestacional foi em torno de 23,99, o final foi de 28,33 e o ganho de peso foi de 11,26. A gente observou que não houve uma correlação significativa entre o ganho de peso e as variáveis de fadiga, nem com as variáveis do instrumento SEC, que é o instrumento de experiência. Bom, em relação à fadiga, a gente observou que a fadiga aumentou progressivamente durante o trabalho de parto, sendo mais acentuada na fadiga 2, que é ali no final do parto, que é de 8 a 10 centímetros de dilatação. Em relação à experiência, as mulheres tiveram pontuações mais altas no domínio de participação, indicando uma melhor experiência de parto nesse aspecto. E no estado civil, 59% eram casadas ou estavam em união estável, seguidas de 41% que eram solteiras. As mulheres solteiras possuíam maior fadiga, principalmente entre 5 e 7 centímetros de dilatação, que é ali o início da fase ativa. E em relação ao estado civil, as mulheres casadas ou em união estável, elas tinham melhores pontuações no domínio da autocapacidade, enquanto as solteiras tinham melhores pontuações no domínio da participação. Em relação à etnia, 65% eram pretas e pardas, seguidas de 35% que eram brancas. É importante falar que há disparidades nos cuidados de saúde, são observados entre pacientes brancos e pretos. E as participantes pretas, elas relataram maior índice de percepção de fadiga, especialmente no início da fase ativa. Em relação à experiência do parto, embora a fadiga ela possa afetar a autocapacidade, a gente não observou ela afetando o domínio da participação. Bom, concluo então que o ganho de peso materno adequado não exerce influência na percepção de fadiga nem na experiência do parto. A fadiga materna aumenta progressivamente ao longo do trabalho de parto. As parturientes solteiras e pretas ou pardas sentem mais fadiga durante o trabalho de parto, principalmente no início da fase ativa. Mulheres casadas ou em união estável têm melhores experiências na autocapacidade, que engloba o senso de controle, sentimentos pessoais durante o parto e percepção de dor, enquanto as solteiras se destacam na participação, que inclui a possibilidade de influenciar a posição, movimentos e alívio de dor durante o trabalho de parto. A fadiga, ela não influenciou no domínio da participação, mas ela influenciou no domínio da autocapacidade. Bom, essas foram as referências utilizadas por esse trabalho. Agradeço pela atenção.